Bom, pessoal, iniciou a gravação, então a gente vai dar sequência, né? Não vou mais perguntar se todo mundo autoriza, porque eu sei que todo mundo autoriza. E, e se tiver alguém que se oponha, pode falar, né? A qualquer momento, não tem problema. Prit, ótima ideia, Prit, um jogo da forca. Mas no final da aula tem um jogo bem melhor que o da forca. Aí a gente vai testar para ver se vai funcionar. Já começa enforcando um aluno já. Já começa enforcando o aluno. Não, isso é contra as regras. Mas o Prit acertou. Hoje a gente vai ter um jogo no final da aula, sim. Mas vai ser um jogo pelo site aqui, tá? Não vai ser jogo da forca. Vamos ver se vai funcionar. Porque eu fiz com o oitavo A e as alternativas de respostas não apareciam. Aí vamos ver, eu tentei, mexi final de semana, vamos ver se vai dar. Mas enfim, pessoal, a gente vai começar por duas correções que ficaram da aula passada, tá? Na semana passada, de tema, eu pedi que vocês fizessem a página 178, o Maxi Challenge, que é o desafio Max que vocês têm no final de cada unidade, tá? No final de cada unidade tem esse Maxi Challenge, que ele pega uma questão do conteúdo que a gente está vendo dessa unidade, mas é uma questão de vestibular ou de Enem, então ele traz para vocês. Nesse caso, é uma questão do Enem, tá? É um trecho de uma música do Paul McCartney, onde ele fala de Ebony and Ivory, e ali vocês tinham que ler esse trecho e marcar, tá? Então a pergunta dizia assim: diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas do mundo. Paul McCartney, na letra dessa canção, defende. O O que bem ele real. defende? Página que é? Eu marquei a letra D. Página 178. Eu É marquei a um letra D. challenge. Oi, FT, não. Eu marquei a letra D. Letra D. O bem em relação ao mal não é essa. E aí? A letra E, exatamente. O respeito étnico, ok? Por que que é essa, pessoal? Deixa eu só autorizar o Pedro aqui. Ele fala ali, ó, já na primeira linha, diz Ebony and Ivory, live together in perfect harmony. Então, vivendo juntos em perfeita harmonia. Side by side on my piano keyboard, oh Lord, why don't we? Então, tipo, lado a lado, né? Ele pensando por que que isso não acontece, por que que isso não tem, né? E aí ele continua: We all know that people are the same wherever we go. Então, nós sabemos que as pessoas são iguais, independente de onde estiverem, tá? Então, ele traz essa relação de preconceito, né, dentro da música. Então, a resposta correta na página 178 era a letra E, ok? Pessoal, fora isso, eu tinha pedido para vocês via plural na semana passada, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela para ficar mais claro. A gente iniciar a Unit 4, ok? Para a gente terminar, né? Encerrar esse livro 1. Então, eu tinha pedido na semana passada que vocês realizassem um exercício que tinha de interpretação textual na página 181. Ele encerrou na semana passada, eu não tenho a data aqui, mas ele abriu para vocês na semana passada e encerrou agora, tá? Então, aqui a gente tem página Ebony and Ivory. Tá. Tarará, 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 tarará. Bom, acho que está aqui. Aqui, pessoal. Unit 4, ok? Page 180 and 181. Kite, ok? Então, pessoal, vocês tinham ali um texto. Who wants to be a millionaire? Ok? Ele começava na página 180 com uma imagem de um garoto, essa imagem que vocês estão vendo aí, né? E na página 181 tinha a atividade, então, que era Read the text below about TV show Who Wants to be a Millionaire. Então, vocês tinham que ler o texto abaixo, né, do programa Who Wants to be a Millionaire. Então, quem quer ser um milionário. E vocês tinham ali 7 perguntas, 7 questions for the answers, ok?
7 questões para responder, de acordo com esse texto aqui, que era um texto pequeno, né? Acho que deve ter umas 10 ali linhas no máximo, né? Então, esse era o textinho que tinha na página 181 para vocês responderem, tá? Então, página 181, vocês localizavam o texto e respondiam as perguntas. Professora, As perguntas... eu acho, assim, ó. Oi. Aqui diz que tu pediu a página 182. 182? Realizar a página 182 aqui, eu achei. No plural, GFT. É. Ué? Essa aí eu não pedi para vocês. Sim, tu pediu. Vamos realizar a leitura da página 181 do livro 1 e realizar a página 182. Ah, tá, mas essa eu pedi também, né? Sim. Ah, não, então tá. Tá, o meu medo é que não... Porque na 180 não tem nada, entendeu? Na verdade, a 180 só tem a introdução ali, só tem esse garoto com essas 182, frases aí. no caso. Então, na verdade, tinha que fazer a 181 e 182. Ou vocês não chegaram a fazer essa, só leram o texto? Chegaram a fazer esse Eu fiz a exercício, pessoal? 182. Oi? Só li. Eu fiz a 182. Só a 182, a 181 não? Não, eu acho. Tá, então vamos fazer agora, tá, pessoal? Olha só, vocês têm um texto ali, tá? Rapidinho, que hoje a gente tem que entrar com conteúdo novo, mas dá tempo. Vocês têm um texto pequeno, tá? E 7 questões para responder. Então vamos lá. Vou pedir que vocês leiam esse texto, tá? Vou dar uns 3 minutinhos para vocês lerem esse texto e responder essas 7 perguntas. Se não der para responder as 7, a gente vai respondendo juntos. A gente volta no texto e localiza as respostas, tá? São 9h13. 9h16 a gente corrige, tá? 3 minutos para isso, para depois eu entrar com conteúdo novo com vocês. Pessoal, passou os 3 minutos, tá? Eu quero só mostrar aqui para vocês, ó, GFT. Eu pedi na plataforma que fizessem, ó. Vocês devem estar visualizando a minha tela, porque eu ainda estou compartilhando, né? Então, diz assim, essa semana vamos realizar a leitura da página 181, texto Chamas, Quem Quer Ser um Milionário.
Após, você deve responder as perguntas relacionadas do texto, tá? E realizar a página 182. Essa atividade será corrigida na próxima aula. Então, oitavo B, dia 27, que é hoje, tá? Mas não tem problema, quem não tinha feito já aproveitou esse tempo para fazer, tá? Vamos para as respostas, então. Pessoal, dessas 7 perguntas, esse quiz, esse TV show, ele é um pouquinho diferente dos outros, né? Então, ele vai desandando. Então, what's the name of the show? Esse tá fácil, né? Porque eu acho que eu já falei. Who wants to be a millionaire? Yes, porque eu já falei várias vezes até, né, no decorrer da aula. Então, who wants to be a millionaire? Ok. Ok. Na número 2, ela não tem para vocês números, tá? Eu quis botar para a gente se situar melhor. Então, what is special about it? O que tem de especial nisso? O que tem de especial nesse quiz, nesse show? Ele fala sobre a chance de ser um milionário, né? Ao longo que tu responde as perguntas. Sim, fala a chance de ser um milionário. Ele, na verdade, tem várias curiosidades. Ele fala sobre ser um milionário. Ele também é um quiz voltado para adolescentes, né? Para crianças. E que também trabalha com perguntas e respostas com crianças que eles consideram brilhantes, no caso, né? Então, devem ter feito uma seleção por causa disso. Então, qualquer uma dessas estaria correta, ok? Vou deixar em branco porque a gente tem mais de uma opção. Na terceira, when does it start and finish? Quando começa e quando termina? Quando alguém começa a responder as perguntas e quando alguém ganha o prêmio final, que é 1 milhão, né? Na verdade, Jefté, tem as datas ali, ó. Na terceira, começa a primeira, segunda. No final da segunda linha já tem Monday, October, to Friday, October, ok? Então começa numa segunda-feira, Monday, from, né? Vamos botar de segunda a sexta. From Monday to Friday, ou vamos colocar as datas certinhas. Monday 2nd to October. From October Monday. October Monday to 2nd to October 60th. Ok? E aí o ano, se quisesse colocar ou não, ficava a critério de vocês. Tá? Número 4, pessoal. Número 4 diz: How many contests are there? Então, quantos competidores eles colocaram na competição? Vocês conseguiram achar ali? Um só? Eu falei 5. Ah, 5, desculpa, não entendi. They tá. are 5. Yes, they are 5 contestants. Ok. Número 5. How old are they? Qual era a idade deles? Eles eram jovens, né? Yes, youngsters, ali eles falam, né? Então seria pessoas 15 jovens. anos, no caso. Isso, ali fala during the week, no segundo parágrafo, né? Of October to 6, 10 to 15 years old. Então, de 10 a 15 anos de idade. They are 10 to 15 years old. Ok? Professor, esse não é tipo do Luciano Huck? Tu sabe que eu me lembrei também? Bastante. Só que se tu for ver, na verdade, eu acho que o Luciano Huck que copiou, né? Porque esse texto é de 2017, né? Então, eu achei bem parecido também. E eu acho que é bem inspirado nesse game aí, nesse show. Número 6, pessoal. How much do they want to win? Essa barbada, né? $1 million. They want $1 million. Ok. E number 7, how many questions are there? Quantas questões tem para responder? 14? There are... Oi? 14? Yes, they are 14 questions. Very good. Ok. Pessoal,
apesar de ter pedido a página 182, eu quero dar uma pausa antes de a gente seguir, tá? Uma pausa que eu digo no livro. Por quê? Vocês sabem que o currículo, ele mudou bastante, né? A gente teve esse ano a implementação da Base Nacional Curricular Comum, então a todos os níveis, todas as séries. Então o nosso livro mudou, né? A gente mudou de livro. A gente antes trabalhava com Hello, agora a gente trabalha com Max. E os conteúdos mudaram bastante, tá? E o que que acontece? Eu já vi que no próximo livro, no caderno 2, a gente já inicia trabalhando com o futuro, tá? Só que, teoricamente, no 8º ano, a gente sempre trabalhou com o passado. A gente viu o futuro, mas a gente trabalhava bem o simple past no inglês, que era o passado, tá? O passado simples, para depois entrar no futuro, tá? Para a gente ter esse contraste de saber o que que é o passado, o que que é o futuro, o que que eu devo usar em cada um, tá? O que que acontece, pessoal? Nesse livro, a gente não tem o passado. A gente não tem, nem nesse livro e nem no segundo livro, pelo que eu olhei. Então, a gente vai parar um pouquinho o livro. Então, isso que vocês vão ver agora, vocês não têm, tá? Vocês não têm isso no livro de vocês. E aí, a gente vai, eu peço assim, ó, que ou vocês tirem foto do slide, ou eu posso mandar esses slides para vocês ali no grupo, tá? Mas o que que acontece? A gente vai ver, pessoal, simple past nesse momento para a gente entender um pouquinho o que que é isso, para depois a gente poder entrar no futuro, tá? Então, gente, vocês estão enxergando aqui? Conseguem me ver no quadro? Conseguem enxergar tudo? Sim. É pra te olhar Sim. ou pra olhar o slide? Oi? É pra te olhar ou pra olhar o slide? Agora eu vou, na verdade, parar de apresentar um pouquinho para depois voltar para os slides, tá? Vai ser joguinho agora, né, sério? Depois. Pessoal, então aqui, ó, Simple Past, a gente vai entrar agora, tá? O que que é o Simple Past? É o passado, tá? Então, sempre que eu quero me referir ao passado, eu vou usar o tempo verbal chamado Simple Past. O passado, pessoal, são aquelas ações que ficaram no passado em um determinado tempo, tá? Então, eu tenho o tempo específico. Qual a marca de tempo no passado que eu posso usar no inglês? Eu posso usar last week, yesterday, last month, last year e assim por diante, tá? Tudo que mostre para mim que é o que eu fiz lá atrás, tá? Como que o Simple Past se divide? Ele se divide, pessoal, em 2 tipos de verbos. Verbos regulares e verbos irregulares. Tá? O que que vai ficar diferente entre um e outro? Acontece, pessoal, que a gente tem esses verbos irregulares aqui, eu não preciso saber como trazer eles para o passado, porque eu já tenho uma lista desses verbos, tá? Onde eu tenho lista de verbos. Vocês podem botar no Google ali, tá? Porque no livro de vocês não tem essa tabela. Então, vocês vão jogar essa palavrinha aqui no Google e vai aparecer uma lista para vocês, onde vocês podem imprimir essa lista, tá? E para o joguinho que a gente vai fazer depois, vocês têm que ter essa lista aberta numa guia aí para vocês conseguirem enxergar. Porque são uma lista de mais ou menos 2 folhas de verbos que eles mudam totalmente a sua forma. Vou dar um exemplo, né? Então, o verbo go, que é o verbo ir no infinitivo, tá? No passado, pessoal, ele se transforma no verbo went, ok? Foi. O verbo ler, no infinitivo, no passado, ele vai se transformar em wrote, ok? O verbo see, que é o verbo ver, verbo enxergar, no passado, ele vai se transformar em saw. Quando vocês abrirem essa tabela de verbos irregulares aí na casa de vocês, na guia de vocês, vocês vão ver que essa tabela ela se divide em 3 partes, tá?
Aqui, digamos que seja uma tabela. Então, vocês vão ter o verbo na forma infinitiva, que é o verbo, por exemplo, go, write, you see, ok? O simple past dele, o passado simples, e o past participle, ok? O que interessa para nós nesse momento é vocês localizarem o verbo e acharem o simple past dele. O past participle vocês vão ver lá no nono ano, tá? Lá no ano que vem. Então, aqui a gente importa essa primeira e segunda lacuna nesse momento, tá? Verbos regulares, pessoal. Verbos regulares, aí a gente tem algumas regras. Que regras são essas? Verbos que terminam com e, eu vou fazer o acréscimo do D. Então, que verbo que termina com e, que eu vou colocar ele no passado apenas acrescentando D? Por exemplo, like, que é o verbo gostar, liked, ok? Verbos, a maioria dos verbos, eu vou acrescentar o ed, como, por exemplo, walk, que é o verbo caminhar, walked, ok? Verbos, pessoal, que terminem... Oi, Felipe. Carol, desculpa, a voz estava baixa. Fala. Eu não tô conseguindo ver direito para poder copiar ali algumas palavras. Tá, o quadro, tu não te preocupa em copiar agora, porque eu vou tirar uma foto e colocar no grupo. Se tu só acompanhar a explicação, para mim tá válido. E aí a foto do quadro eu vou mandar no grupo, tá? Tá bom, tá. Porque não fica muito claro mesmo. Pessoal, verbos terminados em consoante mais Y, eu vou tirar o Y e colocar IED. Como, por exemplo, no verbo try, que é o verbo tentar, eu vou trazer ele para o passado, escrevendo tried, ok? Vogal mais Y, eu não mudo nada. Por exemplo, o verbo play vai para played. Eu não vou precisar tirar o Y, né? Não que eu não mude, eu vou fazer o acréscimo do ED. E ainda, pessoal, a gente tem aquela mesma regra de verbos monossilábicos, ok? Que agora eu vou passar no slide para vocês, onde se termina com consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante para depois fazer o acréscimo do ED, ok? Agora a gente volta para os slides aqui, para eu poder falar para vocês terem, então, como copiar, tá? E aí depois a gente vai para uma tentativa de jogo. Vamos ver se vai dar certo. Dessa vez. Pronto, estou compartilhando a tela já? Sim. Sim? Então, pessoal, simple past, o que eu acabei de falar, uma ação concluída em um período de tempo anterior ao atual. Pronto. É passado, tá? Não tem muito mistério. Aqui, pessoal, está a conjugação do verbo, por exemplo, danced, né? Que até eu não botei aqui para vocês. Mas a gente tem aqui, ó. Afirmativa, eu coloquei apenas o D, porque o verbo já termina com E. E lembra que eu falei ali para vocês, verbos que terminem com E, eu faço só o acréscimo do D. Para fazer, pessoal, fazer frases negativas e interrogativas, eu vou usar o auxiliar did, tá? Então, eu uso did ou did not, onde eu também posso usar didn't, tá? Na negativa de forma contraída. Então, aqui a gente tem, se eu quisesse trazer a frase para dizer que eu não dancei, eu vou dizer I did not dance. Eu não dancei. Se eu quiser perguntar, eu trago meu auxiliar para frente. Did I dance? Então, auxiliar, sujeito e verbo, ok? E aqui eu tenho todos os pronomes pessoais da língua inglesa, o qual não vai trocar, vai ser sempre igual. A conjugação vai ser a mesma, tá? Então, vamos continuar. E aí, aqui eu começo a falar dos verbos regulares, tá? Então, aqueles verbos terminados em E, como eu falei, eu vou acrescentar o D no final do verbo. E aqui eu trouxe mais alguns exemplos. Então, to love, loved, like, liked, arrive, arrived, like, liked, tá?
Os verbos que eu não coloquei ali no quadro para vocês, mas que eu falei que se terminados em consoante, vogal, consoante, e eles sejam monossilábicos, o que sejam isso? Verbos curtos, tá, pessoal? Que eu não vou ter mais de uma sílaba. Ou que a minha sílaba mais forte seja a última, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar a última consoante e colocar o ED, tá? Verbos terminados em consoante Y, eu retiro o Y e coloco IED. Verbos terminados em vogal e Y, eu mantenho o Y e acrescento o ED, tá? E os verbos regulares foi o que eu falei para vocês, que eles mudam totalmente a sua forma. Então, to go, ele vira went. E aí, assim por diante. Give, ele vira gave, tá? Muito rápido ou deu para entender alguma coisa? Eu entendi um pouco. Deu pra... Oi? Deu para entender alguma coisa? Entender um pouco. Um pouco dá, né? Então, pessoal, a gente vai tentar agora fazer um quiz. Por que eu digo tentar? Porque no oitavo A não apareciam as alternativas. Então, eu não sei o que aconteceu. Mas a gente vai ver se vai dar certo dessa vez. Eu vou pedir que vocês estão vendo a minha tela, vocês abram uma guia nova, tá? Aqui do ladinho. E escrevam aqui no Google Kahoot. Já jogaram Kahoot? Não. Não? Então vai jogar ali, ó, Kahoot e vão clicar nesse que tem Play Kahoot, Enter Game Pin Here. Então entre com o código aqui, né? Vai aparecer esta tela aqui para vocês, onde vocês vão botar um código, vão dar Enter, não é aquele código ali, vão dar Enter e vão entrar no jogo, tá? Qual é o código que vocês têm que colocar? Vou dar para vocês agora. Classic. Assim, eu tô pelo celular, então pode repetir o que tem que fazer. Peraí, pode falar? Tu entra no Kahoot depois? Entra no Kahoot e vai estar pedindo um código, não tá pedindo? Sim. Sim, tá pedindo. Vai ser esse código que está aparecendo aí na tela para vocês. 546168. Digita aí, 546168. Vou colocar lá no chat para vocês. 546168 e vou parar de compartilhar. Entrou? Já vi, ó. Já tá aparecendo aqui para mim quem tá entrando. Vamos lá. E o resto, cadê? Ô, professora, eu fui pegar uma coisa ali na cozinha e não ouvi o que tu falou. Eu entrei. Tá. Rafa, tu vai abrir uma guia nova e vai escrever Kahoot, conforme tá K-A-H-O-O-T. Vou colocar aqui no chat. 51, o quê? Kahoot, tá? Já te digo, Felipe. E aí, tu vai entrar no que pede um código pro jogo. O código é 546168. Vai botar um nome e, teoricamente, a gente vai esperar o pessoal chegar pra gente começar o jogo. Eu entrei já. Eu já joguei esse jogo no meu curso de inglês. Já? Vamos ver se vai funcionar, Rafa, porque na sexta eu tentei com o outro oitavo e não apareciam as alternativas certas. Vamos ver o que se dessa vez vai dar. Joguei com o sétimo ano e deu certo. Com o oitavo ano não deu. Vou esperar mais um minutinho, 2 minutos no máximo. Quem é o pontinho? Já tem um pontinho ali. Mais alguém, pessoal? A gente tem 7 jogadores e nós tínhamos... Oi, Rafa. Eu não tô conseguindo entrar. Não tá conseguindo entrar? Tem que botar o PIN, né? Bota Kahoot e entra na opção ali na página que pede o game, enter a PIN. Tem que clicar no play primeiro. Play. A gente tem 19 pessoas em aula e só 8 lá jogando. Guilherme tá com sono. Hã?
Tá, começa aí. Tô numa tela Eu verde. tava procurando a primeira frase de ao invés de colocar no play. No Tela play. verde é porque tem que Cada um esperar de tempo. vocês também tá Ah. escrito um negócio, né? Tá, vamos esperar o Rafael, que eu sei que ele tá tentando. E aí a gente começa, porque pelo visto o resto não tá afim. Cadê o Prit? O Prit entrou? Queria jogar? Botou, entrou. Rafael entrou. Tá, pessoal. Ninguém mais vai entrar, eu vou começar então. O teu não aparece nada, mas tu entrou, Miriam. Tá ali, ó, Miri. Não aparece porque eu não liberei o jogo ainda. Tá na tela verde, tem que carregar ainda, tem que esperar. Isso, eu que tenho que liberar o jogo para vocês. Tá? Vou liberar então. Vamos ver se vai aparecer, tá, pessoal? Vocês me falem se não aparecer as alternativas, porque como eu falei na outra turma, deu problema. Esse jogo, vocês vão ter 10 perguntas. Cada uma das perguntas, vocês vão ter 20 segundos para completar com um verbo, tá? E aí, pessoal, tem verbos regulares e tem verbos irregulares. Então, por isso que quem conseguir, já abre uma guia nova e coloca a lista ali de verbos irregulares para ter já rápido na mão para responder. Mas eu vou dando umas dicas ali no meio do jogo também, já que é um conteúdo novo, tá? Para a gente mais ou menos ver se vocês conseguiram entender alguma coisa. Vamos lá, vou liberar aqui, tá? Esse cadeado. Não. Iniciou aí para vocês? Sim. A frase I é not go. Aparecem as alternativas? Professora, Parece bola. Aparece, um losango, um círculo e um quadrado. aparece as cores. Só aparecem as cores e não aparecem as alternativas. Não, Parece só 4 cores. Só. E eu uma forma. A Não aparece nem coisa- questão. acabou o Que é? tempo. Acabou o tempo. Ah, pode chutar? Sim. Não, foi a mesma coisa que aconteceu com o 8º ano ali. Tem alguma coisa que eu tenho que fazer que tá... Quando eu joguei no meu curso de inglês, o professor, tipo, ele apresentava a pergunta numa televisãozinha, e a Tá. gente entrava nos celulares e aparecia a mesma tela que apareceu agora. E vocês entravam aonde? Tipo, o professor, ele colocava no computador que ia para a TV. Daí Tá. lá tinha uma frase e cada cor seria uma resposta. E depois a gente tinha que olhar a cor que era e marcar na cor que tá certa ali. Tá, então eu vou apresentar minha tela para vocês e vamos fazer isso, tá? Vamos ver se vai dar certo. É, que fica ruim de ficar em duas abas, né? Tá indo e voltando, pois é. Mas o que é estranho é que eu fiz com outra turma e deu certo. Eu fiz com o 7º ano e apareceu. Deixa eu botar nesse modo de time. Professor, agora eu não tô conseguindo entrar ali. Tipo, eu tô clicando em OK Go e não tá indo. Não, porque agora eu saí do jogo. Ok. Ó. Tentem de novo. Bom, mas é que tá esperando time, não é time. Eu vou dar outro código para vocês e vou compartilhar a tela. Vocês conseguem abrir no celular? Que aí eu acho que vai ficar mais fácil para vocês não ficarem indo e voltando. Professora. Eu consigo. Não, tu só deve estar no teu lado, né, GFT? A próxima aula, Sora. Mas Quem eu já tô no conseguir- celular. Não, vamos fazer. Ah, já tá no celular, assistindo a aula no celular. Conseguem ou vocês não conseguem entrar pelo celular? Eu consigo. Rafael consegue? Mais alguém consegue? A Gabi no teu também consegue. Eu não consigo, acho que o problema é na minha internet mesmo. Será, GFT? Tenta entrar na página do celular, bota aqui root. Ô, Sora, o meu voltou lá Eu já no tentei, não início. consegui nem atualizar a página. Ah, bom. O meu voltou lá pro... Saiu. Eu cancelei aquele jogo, Guilherme. Eu vou dar outro código para vocês agora. Pera, tu acha que vai dar tempo? Ah, dá, são 10 perguntinhas. Posso dar outro código, então? Pode. Vai. Pode. Quem conseguir entrar, tá? Entra pelo celular que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, porque vai ver a pergunta e a alternativa e marca a cor, tá?
Vamos lá. O outro código Professor, é... não dá para mim entrar pelo computador mesmo, mas tudo bem. No meu, Tá. não. Ali no próxima aula a gente tenta já ajustar isso, tá? Vamos ver, pessoal. Ó, o próximo código tá na tela de vocês. 690643. Opa, 690643. GFT, tu entrou, mas tu entrou pelo computador. Sim, eu não consegui entrar pelo meu celular. Tá, eu vou falando as opções, tu vai estar enxergando também, eu estou compartilhando, vocês estão enxergando, né? Sim. A minha tela, beleza. Que droga isso, não entendo por que não aparecem as opções. Entrei já. Tá, Ah, eu já entrei aí. temos 10 jogadores então, pessoal, vou liberar, tá? O jogo, tranquilo. Vamos lá. Então a frase é o verbo not go to the beach yesterday. Então, como eu falei para vocês, temos a primeira alternativa em vermelho, not go, amarelo, didn't go, azul, didn't went ou went. Como que eu uso auxiliar? Aí vocês usam o auxiliar ali, mais o not. E quando eu uso o auxiliar, eu não uso o verbo no infinitivo. Vamos lá. Didn't go. Vamos ver quem acertou. Vamos... Acabou o tempo. É, não dá, Sora, é muito ruim, tem que ter alguma TV, sei lá. Acertei. Tu foi falando. Olha, eu chutei qualquer uma, não ia dar tempo. Vamos continuar, vamos pro próximo. Não cai, acabou o tempo. E continua não aparecendo nada, né? Interrogativa, pessoal. Eu uso o auxiliar antes. Então, em vermelho, do e o verbo visit. Ou em amarelo, does e visit. Em azul, did e visit. Em verde, didn't visit. É uma pergunta. Sempre que eu uso auxiliar, o verbo que me acompanha, ele é no infinitivo, tá? Eu não preciso colocar ele no passado, porque o meu auxiliar já mostra. Então, vamos lá. Errei. Me ultrapassaram. She, o verbo é it. O verbo it é um verbo irregular, tá? Então, a gente tem did it em vermelho, em amarelo, eated, que não é porque se ele é irregular, em azul, ate, ou em verde, eaten. Claro que vocês ainda não sabem todos os verbos irregulares, mas a 2 acertaram. Vamos ver. Errei. Sim, graças a Deus. Vamos lá. My mother, o verbo é study at night. Study, ó, é verbo regular que termina em Y. Então, vamos lá. Em vermelho, studies. Em amarelo, studied. Em azul, studied, mantendo o Y. E em verde, did study. Próxima. Olha, Carol, assumindo a liderança. I write a composition in the English class. Em vermelho, verbo wrote. Em amarelo, writed. Em azul, writed. Em verde, written. Eu falei esse verbo na explicação ali para vocês, né? Ah, só Nem cliquei no errado. aparece aqui pra mim. Oi? Eu cliquei no errado. Ah, não, acertei ainda na cagada. Nem apareceu. Eu tô em primeiro, eu acho, as né, Sora? Era Tá do vermelho, não era? Tu é esse cifrãozinho aqui, Felipe? Aham. Então é tu mesmo. 6 de 10. They, espacinho, not live in Dublin 2 years ago. Em vermelho, didn't live it. Em amarelo, didn't live. Em azul, didn't live it. Em verde, doesn't live it. Então, a gente tem que usar o auxiliar. Se eu uso o auxiliar, o verbo vem no infinitivo. Eu não troco. Então, qual que é? Ah, tu não troca? Não. O tempo é muito curto, não dá. As alternativas nem tá aí na tua tela. Dá, pra falar a verdade, dá. GFT, se eu uso o auxiliar para fazer uma pergunta, conforme eu usar o auxiliar, eu já mostro que o verbo está no passado. Então, eu não preciso flexionar ele.
Eu não preciso colocar o ED ou trocar o verbo se ele for irregular. Se eu uso auxiliar, eu mantenho o verbo na forma infinitiva, na forma normal dele, tá? É que assim é ruim, né? A senhora tem que escutar o que tu fala e depois marcar ainda. Não, é só dificultar a professora que ainda no É só computador. apoiar a tela, né? As alternativas. Não tá aparecendo na tela. Eu tô compartilhando a tela para vocês, não tô? Não, Não, é tu que deixou. no computador, Tela a aqui. gente não tem como ficar trocando de coisa. Não dá. Professor, o bom outra questão. é que eu não tenho uma outra TV. O bom seria vocês estarem no celular e eu compartilhando a tela. Mas vamos lá para não encerrar muito o prazo, não passar muito. Pergunta, pessoal. Sujeito, we meet at the airport. Então, did we meet em vermelho, em amarelo. Did we meet em azul. We meet em verde. Do we meet? Vamos lá. Já vou passar a próxima para a gente não perder tempo. The class, o verbo é begin 2 hours ago. Begin é um verbo irregular. Em vermelho a gente tem ele. Begin, em amarelo, begins. Em azul, began. Em verde, did begin. É um verbo irregular, então ele muda a forma. Ok. Alguém passou, Felipe? The boy, o verbo é break, também verbo irregular. The window with the ball. Em amarelo, break. Em vermelho, break. Em amarelo, broken. Em azul, break it. E em verde, broke. Verbo irregular muda toda a estrutura. Vamos ver. 4 acertaram. Professora, mas Alguém broken é passou? quebrar. Break é o verbo quebrar. No passado, broke, que quebrou. É verdade. Próxima e última que vai definir se é Érica ou Felipe os vencedores. Pergunta: they sleep in bed. Então, em vermelho, did they sleep? Em amarelo, did they sleep? Em azul, did they sleep? Em verde, do they sleep? Lembre-se, eu uso auxiliar, eu não preciso flexionar o verbo, apesar do sleep ser um verbo irregular. Ok? Vamos ver agora, então, como ficou. Agora vai aparecer o pódio aqui para vocês. Ó, em terceiro, Érica. Em segundo, Felipe. E em primeiro, alguém passou. Quem foi? Guilherme! Olha aí, o Guilherme não apareceu em nenhuma. Em primeiro lugar foi o Guilherme, depois ficou a Carol. Professora, quem a foi que acertou? Hã? Professora, quem foi que acertou aquela? Qual era a alternativa certa? Deve ter sido o Guilherme, porque ele não estava em primeiro, ele ficou em primeiro, né? A alternativa certa era o slap, o sujeito era they, né? Então, did they slap? Ô, Soro, eu sei porque o Guilherme ganhou, porque todo mundo acertou a mesma questão, só que, tipo, ele marcou mais rápido e aí ele ganhou. Ah, Ô, sim, Soraya. pelo tempo, né? Eu tava no pódio toda hora, agora lá me passaram nas últimas questões. Triste. É. Olha aqui. Vamos, então, vou fechar aqui, né? Que pena que eu não sei por que não aparece, gente. Eu não entendi o que eu tô fazendo de errado. Vamos bater uma fotinho para finalizar a aula? Professora, mas a aula já Estão me chamando lá na cozinha. Vamos lá. Ah, não. Vocês, eu já vi que essa semana vocês tiraram com os outros professores, não tiraram comigo. Vamos ligar essas câmeras aí, quem tá com a câmera. Os cabelos. Professora, eu vou mostrar meus dedos, eu vou dizer. Então, assim, não entendi. Tem que escovar os cabelos, Sora. Não dá agora, calma. Bota um capuz, não tem problema. Pessoal, essa semana, amanhã, abre um exercício de passado para vocês que a gente corrige na próxima aula, tá? Então, é interessante, quem puder, imprimir uma tabela de verbos irregulares, porque isso vai ajudar bastante vocês, tá? Porque a gente não vai tocar tanto no assunto, mas eu vou tentar sempre mandar alguns exercícios aqui. Vou parar a gravação, né? Que aí agora acho que já tá tranquilo.